Para quem não entendeu ainda como que a Matrix nos manipula para evitar que a gente expanda a nossa consciência, eu vou explicar. Então, a alimentação, ela deveria, na verdade, ser uma fonte de energia vital e conexão com a natureza. Mas ela foi transformada em um instrumento de domesticação da mente e do corpo das pessoas. A indústria alimentícia, ela tem 3 principais estratégias de controle, que eu vou explicar para vocês. Primeiro, são os alimentos ultraprocessados que ela produz. E por que isso interfere? Porque o consumo excessivo desses alimentos que tem muito açúcar refinado, corante, conservante e outros venenos, favorecem estados de apatia, ansiedade e compulsão nas pessoas. O excesso também de carboidratos refinados, como pão, doce, massas, gera picos de insulina nas pessoas, que leva a uma fadiga mental que reduz a capacidade crítica e o estado de presença das pessoas. Depois a gente tem o agravante do flúor na água que eles colocam. O flúor na água e os metais pesados que existem no tratamento da água é comprovadamente tóxico e afeta diretamente a glândula pineal. E a glândula pineal, para quem não sabe, está ligada diretamente à intuição e à expansão da nossa consciência. Alguns metais pesados, como alumínio e mercúrio, que são encontrados em alguns alimentos que a gente consome, dificultam também o funcionamento cognitivo. Podem, inclusive, bloquear os nossos centros energéticos. Sem falar das carnes industrializadas, né, gente? Aí eu vou entrar na questão dos animais, tá? Por que comer carne nos afasta e nos deixa em baixa frequência? Simplesmente pelo fato de a maneira como os animais são criados e abatidos gera um campo energético de medo e desespero nos animais. E quando a gente consome essa carne que eles sentiram medo e desespero, nós absorvemos essa vibração densa deles. Tirando também a parte, né, das vacinas, dos hormônios que são injetados nesses animais e que afetam diretamente a nossa bioquímica. Agora nós vamos para a farmacêutica, tá? Assim, o sistema de saúde do mundo, ele não visa a cura das pessoas. Doa quem doer, não visa a sua cura, mas sim o tratamento contínuo e a dependência química. As grandes corporações farmacêuticas que nós temos trabalham para manter a população doente e mentalmente aprisionada. Por exemplo, as medicações que eles fornecem não são para tratar a doença, mas sim tratar os sintomas, não as causas. Eu vou um pouquinho mais fundo. Doenças como diabetes, hipertensão e câncer são altamente lucrativas, tá? São doenças lucrativas para a indústria. Então, ao invés dessa indústria incentivar a mudança de estilo de vida e de alimentação das pessoas, porque normalmente está ligado à nossa má alimentação, o sistema, eles promovem o tratamentos caríssimos dessas doenças, e não algo que pode evitar. Por quê? Porque a indústria alimentícia, ela vem com a doença e a farmacêutica arrebata do outro lado. Então, uma alimenta a outra. Estão entendendo a gravidade da coisa? Eu não ia falar nesse vídeo, mas eu vou falar de um outro pilar também que eles utilizam para que a gente não expanda a consciência, que são as mídias. A mídia, ela é uma das ferramentas mais poderosas do sistema quando o assunto é controle mental. O principal objetivo da manipulação através das mídias é tirar das pessoas a percepção da realidade e moldar comportamentos. E manter, claro, as pessoas presas em baixas frequências, porque pessoas em baixa frequência não expandem a consciência e não desenvolvem os seus chakras de cima, que são aqueles que podem nos levar para uma ascensão, para uma expansão de consciência. Agora eu vou citar algumas das estratégias da mídia para te manipular. Uma delas é o controle da narrativa, tipo o que é verdade e o que não é. Então a mídia é quem decide quais informações elas vão divulgar para as pessoas e quais vão ser as censuradas. Então, dessa forma, cria-se uma realidade artificial onde a população acredita apenas no que é mostrado e não questiona. Pessoas totalmente alienadas. Quando os assuntos são espirituais, por exemplo, e de conhecimento sobre a consciência, é ridicularizado, é tratado como teoria da conspiração. E aí pessoas que querem expor a verdade, querem falar desses assuntos, são tiradas pra doida ou, enfim, é tirado como uma teoria da conspiração. Alguns eventos que ocorrem no mundo também são manipulados
para gerar nas pessoas emoções como medo, raiva e impotência sobre aquilo que está acontecendo. Porque a frequência do medo, ela é uma das frequências mais baixas que existem. Então isso mantém as pessoas num ciclo de pânico constante e ficam vibrando no astral inferior o tempo todo. Manter as pessoas em baixa frequência não permite com que elas percebam que elas são Deus. E isso não faz com que as pessoas percebam quem elas são e não queiram também saber quem elas são, porque elas ficam vibrando apenas nos 3 primeiros chakras. São os chakras que nos prendem aqui e não permitem que a gente passe para os próximos para poder expandir a nossa consciência. Então, assim, eles manipulam a gente através de notícias na TV, de tragédia, violência, crise financeira. Então é só o que vê, é só o que as pessoas assistem. Temos depois a programação que ninguém vê, assim, né? A programação subliminar, que é a programação que eles fazem da nossa mente, da nossa parte inconsciente. O cérebro humano, ele capta mensagens subliminares, gente, para quem não sabe. Então, às vezes a gente não percebe coisas conscientemente, mas o nosso cérebro inconscientemente percebe. Em filmes, em séries, em músicas, em comerciais. E eles usam dessa técnica para implantar crenças e padrões de comportamento no ser humano. Hollywood, por exemplo, normaliza muito a violência, a traição. Não só o Hollywood, tá? As novelas também, nossa programação daqui. Traição, vícios, relacionamento tóxico como parte do entretenimento das pessoas. E a indústria musical reforça também mensagens de baixa frequência, como egoísmo, materialismo, sexualização. Fora a simbologia que está oculta para o nosso consciente em clipes, em comerciais, que reforçam arquétipos específicos que estão ligados ao controle mental. Então a mídia, ela faz as pessoas acreditarem que precisam consumir para serem felizes. E esse desejo, além de mantê-las em baixa frequência, acessíveis a seres do astral inferior, gera nas pessoas um desejo constante de ter mais e mais. E isso impede que elas se sintam completas e realizadas espiritualmente. Padrões de vaidade, de beleza, sabe? Que a gente vê assim que são implantados, que é para que ninguém se sinta suficiente, ninguém se sinta bom ou bonito o bastante, na verdade. Aí nós vamos para conteúdos rasos e conteúdos da internet, de redes sociais viciantes. Aí nós temos as redes sociais, os videogames, nós temos a pornografia, que sugam a energia das pessoas e tiram a atenção do que realmente importa. Então assim, gente, eu esmiucei para vocês os três ferramentas de controle da Matrix. A alimentação, a farmacêutica e a mídia. Querem mais explicado do que isso, mais esmiuçado do que isso? Eu espero de coração que esse vídeo ele não seja banido, que eles não tirem as minhas redes sociais do ar.